Por exemplo, a palavra criacionismo ou o termo criacionismo. Normalmente, quando nós falamos de criacionismo, imediatamente as pessoas já pensam em coisa religiosa. Já estão pensando assim, Deus criou o mundo, ou a Bíblia, ou, sei lá, algum escrito religioso, alguma coisa desse tipo. Mas a palavra criacionismo é uma palavra muito interessante. Esse ismo do final significa praticamente um sistema ou um princípio. É a mesma coisa que nós encontramos, por exemplo, em ateísmo. Ismo, nesse finalzinho. Então, esse ismo indica o que significa essa palavra. Ou seja, nessa palavra está incorporado um sistema ou um princípio. A primeira parte, criação, essa é uma parte tranquila, é um ato, um processo por meio do qual algo é trazido à existência. Então, nós temos duas palavras juntas, formando um conceito. A palavra criacionismo, tecnicamente, ela apenas significa uma proposta ou um conjunto de propostas científicas, tem que ser testável, obviamente, e esse conjunto de propostas afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e mesmo a complexidade que nós encontramos neles. Em outras palavras, quando nós tratamos de criacionismo, a palavra criacionismo não é uma terminologia religiosa. No entanto, ela é tratada como se fosse religiosa. Eu digo isso porque algumas das minhas oportunidades de falar em universidades por aí, eu já fui apresentado em algumas delas como padre ou pastor, porque eu fui falar do criacionismo. Mas a proposta do criacionismo, a proposta em si, não é uma proposta religiosa. Eu não vou entrar em detalhes em toda aquela terminologia, mas eu vou pegar de toda aquela terminologia 3 termos que são muito importantes para que nós entendamos o significado desses termos. O primeiro deles, que é a ideia de criacionismo, está relacionado com 3 possibilidades desse termo. É por isso que nós temos que usar um adjetivo para esclarecer que tipo de criacionismo. Nós temos praticamente o criacionismo científico, nós temos o criacionismo religioso e nós temos o criacionismo bíblico. 3 tipos de criacionismos diferentes. O criacionismo científico, ele preocupa-se apenas com pesquisa científica. Não existe nenhum interesse por parte das pessoas que trabalham no criacionismo científico em tentar provar que Deus existe, ou mesmo tentar provar que Deus criou o mundo, coisas desse tipo. Não é o alvo. Ele trabalha com pesquisas científicas. Existe uma questão muito interessante a respeito disso. À medida que nós desenvolvermos as palestras, eu creio que o ponto irá ficar muito claro. Muitas pessoas falam assim, mas trabalha com pesquisa científica para quê? Para provar que Deus existe? É impossível provar que Deus existe. Obviamente não é esse tipo de pesquisa científica. Então nós vamos procurar entender um pouquinho mais do que significa essa pesquisa científica do criacionismo científico. Mas existe um outro tipo de criacionismo também, que é o criacionismo religioso. Esse criacionismo, ele é temático, são vários deles. Geralmente esses criacionismos são apresentados da seguinte forma. Eles procuram explicar por que um determinado Deus ou uma determinada divindade teria trazido à existência o universo e a vida. Essa é a ideia principal dos criacionismos religiosos. No entanto, existe um, que é o criacionismo bíblico, que não é um criacionismo religioso. O criacionismo bíblico, ele é diferente porque ele não é temático, ele é descritivo. Ele simplesmente diz o que o Senhor Deus fez no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Ele não tenta explicar por que Deus criou o mundo. Não existe isso. Se você tem dúvida, é só ler os 2 primeiros capítulos de Gênesis, você irá perceber que não existe nenhuma menção do porquê as coisas foram criadas. Apenas nos é dito o que foi criado e quando foi criado, em qual ordem as coisas foram criadas. Portanto, existe uma diferença entre criacionismo científico, religioso e o bíblico. Para deixar um pouquinho mais claro, o criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições ou pressupostos religiosos. Esse é um ponto extremamente importante, porque quando eu digo às pessoas que eu sou criacionista, muita gente já vem direto e pergunta o seguinte: qual a sua religião? Por quê? Não existe uma ideia ainda formada nas mentes das pessoas de qual criacionismo nós estamos tratando. Se eu chego e falo, olha, eu sou criacionista e eu trabalho com o criacionismo científico. As pessoas falam, mas isso existe, criacionismo científico? Em qual seminário você vai?
Você não vou em seminário nenhum, nós trabalhamos em laboratório com essas coisas. Então as pessoas têm uma tendência de entender que o criacionismo científico ele não trabalha com pressupostos religiosos, embora ele possua implicações religiosas. Teorias científicas normalmente elas possuem implicações religiosas. Apenas para deixar claro, uma teoria que tem uma implicação religiosa muito grande, muito forte, é a teoria quântica, a física quântica. Quando nós trabalhamos com a física quântica, nós trabalhamos com aquilo que são chamados de níveis de energia. Você tem, por exemplo, um elétron, esse elétron pode ter ou esse nível de energia, um outro nível de energia mais aqui em cima, um outro nível de energia, ou seja, são níveis discretos de energia. Não existe um nível de energia entre esse daqui e aquele ali. Ou o elétron tem essa quantidade de energia, ou ele tem aquela quantidade. Aqui no meio não tem nada. Seria mais ou menos como se você pegasse um elétron e você tentasse fazer o elétron dar uns pulos. Então você vai colocando energia no elétron esperando que ele vá subindo devagarzinho. Ele não sobe, ele fica parado no mesmo lugar. Você vai colocando energia, de repente ele faz assim, ó, ele dá um pulo. Isso é a física quântica. Em outras palavras, física quântica trabalha com esses saltos. Qual seria a implicação religiosa dessa teoria? A resposta é simples, é o hinduísmo. O hinduísmo trabalha com castas. Ou você é isso, ou você é isso, ou você é isso, ou você é aquilo, e não existe nada aí no meio. Agora, não é porque a teoria quântica ela possui implicações religiosas que ela não é científica. É isso que nós estamos tratando. O criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições religiosas, trabalha com propostas científicas, estudando leis da natureza, processos naturais. No entanto, ele possui implicações religiosas. No entanto, isso não há nenhum problema. A parte da ciência, existe um bom embasamento científico? Sim. Trabalha com leis, trabalha com processos naturais que a ciência conhece? Sim. Pronto. As implicações religiosas, não é papel da ciência ficar estudando esse tipo de coisa. Já o criacionismo religioso, ele trabalha com pressupostos religiosos e eu posso afirmar que eles não possuem implicações científicas. Porque eles tentam explicar por que uma determinada divindade criou o mundo, ou teria criado o ser humano, teria criado a vida e coisas desse jeito. É o tipo de coisa que não é testável. Então, os criacionismos religiosos, eles trabalham com pressupostos religiosos, mas não possuem implicações científicas. Já o criacionismo bíblico, ele trabalha com pressupostos religiosos. A existência de Deus, que Deus criou o mundo. A questão da diferença do criacionismo bíblico para o criacionismo religioso é que o criacionismo bíblico, ele possui implicações científicas reais. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa parte. Falam assim, não, mas não é possível provar que Deus criou o mundo. Eu falei, exatamente, foi o que eu disse na primeira parte. Ele trabalha com pressupostos religiosos. Não, mas ele possui implicações científicas reais? Claro que sim. Você pega, por exemplo, no relato bíblico, no 3º dia, ali nos é dito que Deus diz o seguinte, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Observe que é singular, não é plural. Não são as porções secas. Se fosse as porções secas, você teria vários continentes. Como a Bíblia usa o singular, a porção seca, ela está se referindo a um único continente. Em outras palavras, quando esse planeta foi criado, segundo a Bíblia, ele tinha um único continente. Eu não preciso perguntar para você qual é o nome do continente, porque eu creio que você já estudou isso em ciências. Ou seja, a proposta bíblica, ou seja, o criacionismo bíblico, ele possui implicações científicas reais. Seria possível provar cientificamente que o Deus da Bíblia criou o mundo? Não. Mas todas as afirmações que a Bíblia faz nesse sentido, elas têm implicações científicas, são reais. Portanto, o criacionismo científico, ele baseia-se apenas em evidências lógicas, leis e testes científicos. Já o criacionismo religioso não está relacionado com a ciência. O próprio nome diz, religioso. Mas o criacionismo bíblico, ele não deve ser contra evidências lógicas, a lógica, leis e testes científicos.